Bom, boa noite mais uma vez para os irmãos em Cristo Jesus e aqueles que têm se empenhado nessa empreita que a gente temos colocado aí em busca da verdade restaurada sobre a nossa terra, o nosso mundo que o Senhor Criador fez e nos colocou aqui. Primeiramente quero agradecer os irmãos aí que têm nos ensinado através das suas descobertas. E uma coisa que a gente vê é que a verdade, mesmo que ela fique encoberta por muitos anos, assim como aconteceu no caso do rei Josias, que quando foi descoberto o livro da lei de Deus perdido ali entre aquelas, né, no meio daquela reforma estava perdido, e quando foi achado, o rei Josias fez uma restauração, né, do que precisava. Muito tempo perdido, né, ficou perdido, e ele restaurou o culto a Deus, restaurou as verdades, né, se jejuou e se vestiu de saco e reconheceu o quão longe eles estavam de Deus, assim como aconteceu no tempo dos juízes também, e que Deus restaurou novamente as verdades, né? E hoje não é diferente, nós vivemos praticamente a mesma época, um período semelhante à época dos juízes de Israel, que todo mundo fazia o que queria e a verdade parece que estava esquecida. E hoje nós vemos o seguinte: a verdade, por mais tempo que ela fique escondida, quando ela vem à tona, ela destrói anos e anos de esforço da mentira, né? Se você contar quantos anos tem a falsa ideia de que a Terra é uma bola girando, né? Assim, como o Copérnico ele inventou, né, o seu pancadão, né, universal, que foi mais para frente organizado por Galileu, depois por Newton, Kepler, e o Darwin também deu uma cooperada, e o Lamartre, né, o jesuíta, todos eles jesuítas, né? Como o catolicismo tentou mudar a verdade por ao longo desses 2000 anos da verdade vindo sobre a terra, a verdade sofreu vários ataques, né? Primeiro dos judeus, depois dos romanos, depois do falso cristianismo, que é o catolicismo romano. E hoje é global essa luta contra a verdade. Passa até pelos templos, pelos ditos assim, que se chamam cristãos, né? Os evangélicos, que podíamos considerar que até alguns anos atrás ainda eles tinham um testemunho cristão e acreditavam nas escrituras. Hoje acreditam mais nas doutrinas, ensinamentos de homens, então não passam de um movimento, hoje como qualquer outro, um movimento abandonado, não abandonado por Deus, mas que abandonou Deus, que abandonou a verdade em troca das verdades dos homens. Assim como aconteceu ao longo dos anos, não ia ser diferente com esse movimento. Mas louvamos a Deus pela vida dos irmãos que Deus levantou e a verdade que tem se espalhado pelo mundo, destruindo esses 500, 600 anos de globo girando, né? A verdade é tão maravilhosa, tão tremenda, que é só ela entrar em cena que ela destrói todo o esforço da mentira, né? Assim como aconteceu na Torre de Babel, né, que ali aquele povo tentava fazer algo, Deus foi lá e frustrou o plano daquele povo. E atrasou, pelo menos, se contando os dias de hoje, porque lá na Torre de Babel era o diabo querendo que o homem fosse o agente adorador dele aqui na terra, literalmente estabelecer seu reino,
ele foi frustrado, pelo menos em 4.000 anos essa frustração já dura, né? Foi frustrado várias vezes. E agora de novo, com a bola girando, né? Os bolaterristas, eles têm que ouvir a verdade, porque a verdade liberta, né? A Bíblia diz que conheceremos a verdade nos libertaria, e a verdade é Jesus. A verdade é que Jesus é o Salvador e Deus é o Criador do mundo. O mundo não é uma bola girando, né? O mundo não foi evoluído de macacos para seres humanos, né? De gosminhas para pergunta a ser feita na onde evoluiu a vida, segundo os cientistas? Que lugar que evoluiu a vida primeiro? Que parte do suposto planeta bola? E, segundo eles, as eras glaciais que destruíram o mundo não teriam impedido essa evolução? Não teria que voltar novamente desde o começo? Então, todas essas perguntas e respostas estão sendo destruídas agora pela verdade, né? Os fatos, quando vêm à tona, a verdade quando vem à tona, ela desmascara tudo. 600 anos de Copérnico até a NASA estão sendo destruídos em vídeos que os irmãos têm feito de 1h30, 40 minutos, 20 minutos. Tem sido destruída essa mentira do globo girando e da bola sendo chutada, né, pelos falsos deuses dele, sendo chutado no universo aí. É como eu vi num site que a irmã falou, a Terra está se expandindo, mas não cabe mais, segundo eles, não cabe mais no espaço, não tem mais espaço para o espaço, né? E como eles dizem que o nada criou nada, o nada não era nada, mas aí o nada se expandiu e agora ele é tudo e é infinito. A Bíblia, pelo contrário, nos mostra uma realidade bem diferente, a realidade que a gente vê. Nós estamos, como Pedro falou, né? Ali vamos estar lendo aqui na segunda carta do apóstolo Pedro. Ele fala assim sobre a nossa condição que estamos assim. Olha só, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ou seja, a realidade é que temos água acima e água abaixo, conforme Gênesis 1. Pedro está fazendo uma referência a Gênesis 1, 6 e 7. Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, acima. Chamou a expansão céus. Foi tarde, manhã, o segundo dia. Então, as águas que estão acima dos céus, essa passagem diz acima, né? Não é nuvens como alguns vão querer cogitar, porque as nuvens estão no céu, não acima do céu. Então, irmãos, glórias a Deus nas alturas, né? O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós não somos destruídos pela misericórdia de Deus. Nós já fomos não nossos antepassados, né? Porque nós escapamos da destruição porque somos descendência de Noé. Mas todo aquele povo que viveu antes de Noé, que foi desobediente a Deus, pereceu no dilúvio, toda a geração. E só Noé saiu da arca com seus filhos e com os animais. E nós somos essa geração. Nós somos esse povo que vive e se move nessa terra, que já
já viu isso acontecer. A terra já foi destruída com as águas que estavam lá em cima. Voltou para cá. E diga-se de passagem, a Bíblia diz que a água escoou depois. Ela não evaporou. Né? Em cima desse assunto que nós estamos falando, aonde a gente está, aonde a gente se encontra em relação a Deus e a realidade, não em relação à NASA. Como já disse Moisés aqui, e esse relato de Gênesis 1 só pode ter vindo de Deus, porque Deus que estava lá. O homem foi criado no sexto dia. E quando Deus indaga Jó, ele fala assim: onde você estava quando eu fundava a terra? Tu tens inteligência? Me diz, que você deve ser muito velho. Então o relato de Gênesis 1, um relato passado de Deus para Adão, confirmado para Moisés escrever. Olha só, nós já vimos que a água é colocada em cima, né? E Pedro fala que nós estamos no meio das águas. No meio, não é no meio que aqui é o oceano e a terra. Fala que a terra foi tirada do meio das águas e subsiste no meio das águas. Águas acima e águas abaixo, como diz lá em Gênesis 1. Então vamos ver. No capítulo 7 de Gênesis, essa água destruiu de novo destruiu o homem e encheu a terra novamente como era no começo. Não com aquela baboseira que aqui no Brasil foi ensinada pela Assembleia de Deus, com o livro O Plano Divino através dos séculos, um livro blasfemo, que fala que a terra tinha sido criada antes da criação. É para se rir, né? É a recriação. Recriação, não é recreação não da escola, é recriação. Essa baboseira, esse lixo teológico chamado teoria do intervalo, teoria do hiato, teoria de tudo, menos das escrituras. É teoria. Como a teoria da evolução e a teoria do Big Bang. E a Bíblia é o fato. E Deus diz assim, o que acontece ali, falando sobre as águas, né? Aconteceu que passando, Gênesis 7, 10. E aconteceu que passando-se 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias daquele mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Olha só. Que fontes são essas do grande abismo? O mesmo que aqui está, ó, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2. E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já vimos que Pedro fala, e essa passagem fala, que nós fomos tirados do meio das águas. Nós, a terra, nossa casa, foi tirada do meio das águas. E aqui deixa claramente, diz que quando Deus criou os céus e a terra, ela estava submersa nas águas, e as águas estavam no abismo. E aqui por consequência, que foi falado aqui por Noé, que foi falado por Deus através dessa passagem, que foi relatado também por Noé aos seus filhos e foi confirmado por Deus a Moisés para que ele escrevesse todos os detalhes. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. Pum! E as janelas do céu se abriram. E houve chuva na terra sobre 40 dias e 40 noites. Então esse firmamento que Deus pôs lá em cima, essa expansão, no capítulo 7 de Gênesis fala que ele abriram-se essas comportas, né, que estavam em cima, tanto de baixo aqui, o abismo, onde a gente está, quanto nas janelas dos céus. Não é chuva, só chuva de nuvem. Foi chuva vinda diretamente do domo. Água vindo diretamente do domo.
chovendo por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E entraram macho, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceu as águas, e cresceram grandemente sobre a terra e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E morreu toda a carne que se move sobre a terra, toda ave, como de todo gado de feras e réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, foram extintos na terra, e ficou somente Noé, com que eles estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, 150 dias para nós são 5 meses, né? Prevaleceu essa água. Então aqui está bem claro que essa chuva veio, essa água choveu por esses 40 dias e tudo morreu. Então a água que estava acima, quando Deus fez o firmamento, ela tornou a encher a terra novamente. E não servia mais porção seca. 15 côvados acima de todo o alto monte, acima, foram cobertos. Então, irmãos, nós estamos no meio das águas, como Pedro falou. Águas acima e águas abaixo. E nós vimos aqui que a Bíblia é bem clara sobre isso. Alguns terrabolistas vão falar, então você acredita que uma arca de madeira comportou todos os animais e vai zombar, né? Aí você fala assim, então você acredita que há 13 bilhões de anos atrás aconteceu uma explosão? Qual que é o mais absurdo? E essa vida evoluiu há 4 milhões de anos atrás, de uma gosminha que virou um meio réptil, meio pássaro, depois virou um macaco, aí esse macaco cortou o rabo, como os irmãos falam, vestiu um terno e agora está querendo comer bananas espaciais. Qual que é mais bizarro? É tão bizarro a teoria da evolução e o Big Bang, que eles explicam o pescoço da girafa como se ela evoluiu aquele pescoço, que ela não conseguia alcançar, não tinha mais comida aqui embaixo, segundo a teoria da evolução, não tinha mais comida aqui embaixo, aí ela precisava comer. O que ela fez? Cresceu o pescoço, só que ela não alcançava comida, então, só que os próximos filhos dela cresceram com um pescoço grande. É como se eu não alcançasse aquela lâmpada e ficasse tentando, sem ter uma escada. Aí os meus filhos nascessem já com um braço elástico que alcançasse a lâmpada. É isso que a teoria da evolução acredita. E chamam o que nós cremos nas escrituras de fábula. Mas eles acreditam que o pescoço da girafa cresceu porque ela tinha que comer na árvore, porque acabou a comida lá embaixo. É mole ou quer mais? Então quem está com a parte da fábula não somos nós, não. Aliás, se eles consideram a Bíblia como fábula, a fábula nossa é até mais crível do que a deles. Então, a Bíblia fala sobre choveu, abriu as comportas do céu e água jorrou por 40 dias e as águas prevaleceram sobre a terra 50 dias.
150 dias. E vamos continuar no capítulo 8. E lembrou-se Noé, Deus de Noé, e de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Olha só. E as águas estavam prevalecendo ali por aquele tempo inteiro, aqueles 150 dias, e Deus fez aquietar, fez a terra se aquietar. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. Ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então o que acontece? Exatamente como a Bíblia fala, 40 dias choveu, durante 150 dias as águas prevaleceram na terra, em um ciclo de chuva, e durante esses 40 dias ela foi intensa, depois ela continuou prevalecendo em uma proporção menor, mas ainda causando muito estrago. E a Bíblia diz que ao sétimo dia, quando Deus viu, ele cessou, né, essa chuva, ela se deteve, e ao sétimo mês minguaram, pararam. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas minguando até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram o cume dos montes. Então era muita água, muita. Se você repare que a arca começou, ela pousou, né? Olha só, ela repousou no 7º mês sobre os montes de Ararat. Então durante 7 meses, depois dos 5 meses ali que choveu, aquele mês inteiro, depois da água prevalecendo por mais 150 dias, sem escoar, sem nada, aquele balanço total, Deus ele fez cessar, e só 2 meses depois a arca pousou. Então era muita água que estava lá em cima, que voltou para a terra, né? E no 10º mês apareceram os cumes dos montes de Ararat. No 10º mês, ou seja, 10 meses depois, mais aqui, 5 meses depois que a chuva parou, que cessou totalmente, que ela começou a escoar, e escoar, que eu saiba, ir para baixo, né? Para isso, Deus deixou acontecer algo que acontece normalmente. Na criação, Deus ele cria o firmamento e põe as águas lá em cima. E no dilúvio, as águas escoam para baixo, no abismo, e de alguma forma, que conforme está nas escrituras ali, ela desceu para baixo. Se a terra fosse uma bola, viveríamos num grande pântano, mas não é assim, né? A gente que trabalha com obra, com construção, sabe que dá para furar um buraco e os prédios, as coisas não vão afundando na água. Então, nós estamos num pântano. Então essa água tornou novamente, porque cremos que estamos no meio das águas, como falou Pedro. Então essa água escoa e volta, né? Nós estamos num globo. Não, num globo não. Nós estamos nessa terra plana, né? E a cúpula de vidro, que é o domo, como vidro fundido, ela impede que essa água volte, como impedia no começo, e as portas foram fechadas, essas comportas do grande abismo. E a água foi escoando. E aconteceu que, a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E aí acontece tudo aquilo que Deus manda. Então Noé, ele... vamos continuar lendo aqui para a gente ter uma base do que aconteceu. Soltou um corvo
que saiu indo e voltando até as águas secarem de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se a água tinha minguado de sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601 do primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra era enxuta, estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, com tua mulher, teus filhos e a mulher de teus filhos, e todo animal que está contigo, e toda a carne de ave, gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, povoe abundantemente a terra, frutifique e multiplique-se sobre a terra. Noé saiu e seus filhos, com ele, suas mulheres e sua mulher. Todo animal e todo réptil, toda ave, todo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então Deus, Ele agora estabelece um outro pacto com Noé, dizendo que não destruirá mais a terra por causa da maldade do homem. E, como vimos aqui, estão sim no meio das águas ainda. E Deus não tornaria mais a destruir a terra com as águas. Simples assim. Vão argumentar os bolaterristas que como se acredita numa lenda dessa? Pô, é melhor do que acreditar naquelas mulheres com permanente nos vídeos da NASA, que eu vi ali no documentário das Trevas para a Luz ali, né? Que postou um documentário muito bom, de passagem. Eu nunca tinha parado para reparar aquelas mulheres na estação espacial com seus cabelos permanentes ali. É coisa de rir mesmo. Eles chamam a gente de idiota ao extremo com esses vídeos que eles fazem aí, para tentar convencer a gente que nós estamos numa bola girando, né? Só tomando muita cana mesmo, né? Para ver a bola girar. A noção você não consegue ver. Mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos que tem levantado, Deus. A noiva acordou, NASA. A noiva acordou, bolaterristas. A noiva acordou, evolucionistas. A noiva acordou, ateístas. Agora não tem mais como vocês pararem. Nunca teve, né? Desde de Caim até agora se faz guerra contra o reino de Deus. E a NASA é uma dessas que luta contra, como foi o diabo na pessoa de Caim, matando seu irmão Abel. Mas a Bíblia diz que Deus deu outra semente para Adão, e Adão colocou o nome do seu filho de Sete, e nós somos a descendência de Sete. Infelizmente, os homens não querem saber de Deus, preferem acreditar no mito NASA e no mito evolução. Mas estamos no meio das águas, como diz a Bíblia, e não podemos sair lá para cima nem para baixo, né? Por que ninguém conseguiu ainda explorar o profundo do oceano? Porque não vai conseguir, lá embaixo é impossível de chegar, né? Além da apreensão da água, é impossível passar. Muitos mergulhadores disseram que tem um lugar, tem um dado lugar no profundo do mar que não consegue se passar. Não tem acesso, não tem como passar, não tem como você ir. Você tenta, mas não consegue ir. Porque estamos no meio das águas.
Essa água que escoou, ela escoou para algum lugar. Ela voltou para o seu lugar normal, as comportas do céu. Isso é para quem crê nas Escrituras, para quem crê em Deus, para quem não crê, para quem não tomou uma e não está vendo a bola girar, o mundo girar, como querem os bolaterristas, que com certeza estão embriagados, por isso que estão vendo a bola girando. A Bíblia fala bem claro que nós estamos no meio das águas, águas acima e águas abaixo. E a água do dilúvio escoou. Então, receba, irmão, em Cristo, essa verdade bíblica e observável. E esqueça que você está girando uma bola a 1.666 quilômetros, que o Sol está supostamente a 1.500, a 150 milhões de quilômetros. Eu queria saber como eles mediram isso, né? Eles foram lá no Sol, uma trena, puxaram. Algum problema, alguma coisa deve ter feito, né? Para eles ter essa medida aí. Se não foi medindo, é pura especulação. Aliás, toda ciência é pura especulação. Não acredite nos cientistas dizendo, o cientista usa fatos observáveis, que isso é mentira. E nós que cremos na... Não é uma teoria a Terra plana, é a verdade. A teoria é a mentira. Teoria é algo que não se pode provar. E a Terra plana pode ser provada. Porque ela é observável e não pode se provar uma Terra bola. Então ela nem é uma teoria. Até a Terra... Aquela parte que eles zombam, né, dos terraplanistas, falando que o terraplanista acredita que a Terra acabou, aí pum, caía ali num buraco. Se a Terra fosse daquele jeito, até seria até mais acreditável do que a Terra bola. Se fosse as bordas, a gente chegasse na borda e caísse, ainda seria mais verdade seria mais fácil de acreditar naquilo do que acreditar nessa bola terra aí. Então, estamos no meio das águas e só vamos sair desse aquário de Deus quando o Senhor Jesus Cristo vir aqui nos buscar e reinar aqui por 1000 anos e criar novos céus e nova terra, na onde só haverá justiça, paz e amor e liberdade. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado. Fiquem com Deus em nome de Jesus.